Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 3 da tarde, mais 4 minutinhos. Boa tarde para você, sintonizado aqui na CBN Campinas, nos 99.1, também no nosso canal no YouTube, chegando com o CBN Esportes Campinas, segunda edição. Hoje um pouquinho mais cedo e um pouquinho mais curto também. Nós vamos até as 3:30 da tarde, porque daqui a pouquinho a rede CBN abre a transmissão para França e Austrália. Será que teremos mais uma zebra, mais uma surpresa? Um terceiro dia de Copa do Mundo com poucos gols. Carlão de Freitas, tivemos 2-0. Nada mais chato do que 0-0. Se bem que o 0-0 agora, que aconteceu há pouco, México e Polônia, um 0-0 movimentado de jogo bom, né, Carlão? Boa tarde. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte da Rádio CBN, CBN Esportes, segunda edição. Um 0-0 emocionante em virtude do pênalti, né? Desperdiçado pelo Lewandowski, e o Ochoa fez a defesa aí, atrapalhando a vida do atacante polonês, que segue sem marcar em mundiais, Pio. Pois é, primeira oportunidade que ele... Quer dizer, primeira oportunidade que teve de marcar, não, mas ele teve a oportunidade para marcar o primeiro gol dele em mundiais. É aquela história, Carlão. Polônia talvez seja um time de uma estrela só, Carlão? Eu acho que sim, creio que sim. É um time de uma estrela só que essa estrela hoje passou por um momento infeliz, né? Olha só como são as coisas. O Lewandowski, tão acostumado a marcar gols, seja no Barcelona, seja no Bayern, seja na seleção polonesa, e hoje, diante do México, num jogo em que a Polônia teria que vencer até para ficar numa situação confortável com relação à classificação, ele acabou naufragando. Mas isso não muda nada a qualidade do Lewandowski. Acontece que fica marcado, né? Até agora não conseguiu marcar em mundiais, tinha a chance de conduzir a Polônia a uma situação privilegiada dentro do seu grupo, e esse empate aí ficou melhor para a Argentina, né? A Argentina, que está nesse grupo, pode se beneficiar desse empate aí, porque ela foi derrotada no primeiro jogo do dia pela Arábia Saudita. E era exatamente sobre essa partida que eu ia te perguntar. O PVC, no Jornal da CBN, com o Milton Jung, com a Cássia Godoy, ele elencou algumas zebras e ele, PVC, diz que para ele essa de hoje era a maior de toda a história das Copas. Ele citou algumas outras e disse: é muito fácil que alguém discorde de mim, disse o PVC, porque foram algumas que aconteceram, mas ele colocou essa como a maior. Se não foi a maior, é uma das, sem dúvida, Carlão. Aí sim, uma das, com certeza. A própria Argentina está inserida nesse contexto, né? Quando ela perde para Camarões na estreia, Copa de 90 na Itália, com Maradona, com Pumpido, era atual campeã, e com o gol do Oman Biwik, a seleção de Camarões venceu a Argentina no San Siro, em Milão. E também está neste pacote de grandes zebras. Eu não vou dizer que a de hoje foi a maior, mas sem dúvida alguma, ela entra sim uma das 10 maiores. Eu acho que quando a gente começar a contar a história de Copa do Mundo, a gente vai se lembrar que no dia 22 de novembro a Argentina perdeu para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo do Catar. Nesse pacotão, aí eu concordo com o PVC. Ô Carlão, e olhando e analisando o jogo da Arábia, porque a gente fica falando, né? Zebra, mas obviamente que a Arábia tem os seus méritos. Foi muito interessante de ver como o time joga o famoso linhas altas, né? Que os treinadores amam hoje. Mas o que são as linhas altas? Os zagueiros, eles ficam muito adiantados. Isso justifica também o fato de tantos impedimentos dos jogadores da Argentina. Foram 3 gols em posição irregular. Você acha que isso pode dar um nó na cabeça dos adversários e a Arábia surpreender mais uma vez ou mais um pouco e se classificar nesse grupo, Carlão? Ô Pio, eu acho que existe essa possibilidade, né? Outro dia nós estávamos conversando, ou você contando a sua história no Mundial de 14 aqui no Brasil, e ninguém dava conta de que a Costa Rica poderia chegar num grupo composto por Inglaterra, por Itália e por Uruguai. E foi a Costa Rica que chegou. Então a Arábia Saudita, mesmo tradicionalmente sendo a seleção mais fraca deste grupo,
Agora, no modo de atuação, não. Pelo menos demonstrou isso no jogo contra a Argentina. Eu acho que foi uma seleção que abusou das faltas, uma seleção em alguns momentos violenta, só que brigou pela bola como se fosse um prato de comida. E a Argentina, meio que sem hora de si, havia marcado o gol no início, desperdiçado uma boa oportunidade com o Messi também nos primeiros minutos. Ela achou que ele iria levar o jogo. E foi assim que ela fez o primeiro tempo, administrando, tocando de lado, criando poucas oportunidades, entendendo que o segundo gol sairia naturalmente, como até saiu. Né? Lautaro Martínez marcou, mas foi assinalado aí o impedimento. E no segundo tempo, a Arábia, em 5 minutos, virou o jogo. Aí um Deus nos acuda para a Argentina furar o bloqueio. Tanto que criou pouquíssimas oportunidades claras de gol. Então, não sei, a partir de hoje, eu acho que a gente pode enxergar a Arábia com outros olhos. Se ela encarar os adversários dela, os adversários restantes, né, no caso de México e Polônia, da mesma maneira que encarou a Argentina, é um adversário hoje que tem, sim, possibilidades de classificação. E, por outro lado, a Argentina, diante disso, é claro que o empate até favorece os argentinos para continuar na briga pela classificação, mas os argentinos hoje eles correm risco, sim, de eliminação. Deixa eu trazer o Fábio Scheibe para essa conversa. Fábio Scheibe também com a gente no CBN Esportes especial nesta terça-feira. Boa tarde, Fábio Scheibe. Tudo bem, Fabião? Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, Carlão. Boa tarde, ouvinte CBN. Gostei do quadro do Carlão aí no estúdio dele aí, onde está acompanhando agora o CBN Esportes, né? Verdade. Coloque todo, para quem está no YouTube, Dani França, dá para colocar os 3 no quadro pra gente... Sabia que ele ia falar isso, eu tenho certeza. Deixa eu posicionar aqui, vamos ver, olha lá. Olha aqui o abraço. Que isso, hein? Não sei, vocês são, nos palácios de vocês, esses quadros avaliados em milhões de reais, os quadrinhos lá em casa são da 25 de março. Mas os quadros de Carlão de Freitas e Fábio Scheibe, meu Deus do céu. Ô, Fabião, é feriado nacional, foi decretado lá na Arábia, Fabião? Pois é, Pio, essa vitória surpreendente da Arábia Saudita fez com que o rei Salman decretasse feriado nacional amanhã em todo o país. Em Riad, hoje, na capital da Arábia Saudita, milhares de pessoas foram às ruas para celebrar o feito histórico. E, Pio, estima-se que no Catar, país vizinho da Arábia Saudita, que até pouco tempo os dois mantinham fronteiras fechadas, estima-se que 500 mil pessoas, 500 mil sauditas, estarão presentes para acompanhar a Arábia Saudita no Mundial, viu, Pio? Sensacional, sensacional. Eu não sei, deixa eu perguntar pro Dani França, já dá, Dani. Pra quem tá com a gente no YouTube, tem um vídeo, gente, que vai acompanhar agora. Esse vídeo é maravilhoso, de alguns torcedores. Tranquilo, Dani, a hora que der pra colocar, pra quem tá no YouTube, vai acompanhar com a gente. Mas é um vídeo, Carlão e Fábio, dos sauditas pulando, comemorando. Tem um cidadão lá que quebra a porta da casa, e aí ele, meio com cuidado, vai pegar a porta pra pôr do lado de fora da casa. Aí ele não consegue segurar, ele tá tão feliz que ele pensa, pra que segurar a porta? Aí ele joga a porta de qualquer jeito. Porque, Carlão, imagina, acho que vai ficar pra história do futebol saudita. Acho não, tenho certeza que vai entrar pra história do futebol saudita essa vitória. Ah, isso sem dúvida alguma, né? O modo de comemorar, igual os gregos, né? Tem a tradição de quebrar os pratos, né, Pio? Já pensou? Quem Mas tá eu vou falar, viu, Pio? Tá tem um amigo seu que já chutou porta, sabe? Já chutou porta, já quebrou porta, que o pai teve que andar no quarteirão pedindo calma, que o futebol é só uma diversão, não pode ser tão fanático. Então não me surpreende aí esse torcedor saudita arrebentando aí a porta para comemorar a vitória da Arábia Saudita. Então, para mim, é algo meio que comum, Pio. Sabe como é que é o fanatismo, né? Ah, sei como é que é. Nada nos surpreende mais, né, Carlão? Você chuta a porta, chuta a quina da cama, mas não dói o pé, né? Ó, e outra coisa, né, Pio? Agora, falando sério, mas mantendo o clima de brincadeira, né? Nessa notícia que o Fábio Scheibe disse aí, que é feriado amanhã. E tem gente ainda que acha que o futebol não é importante, né, Pio?
Exatamente. Gente, não tem como. A gente vê a mobilização em dias de semana, as pessoas tentando assistir de alguma forma os jogos. E seja o jogo que for, gente, é uma Dinamarca e Tunísia, as pessoas, elas tentam acompanhar. Bom, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente vai analisar o jogo de daqui a pouco, ou fazer um prognóstico para a partida de daqui a pouco, a estreia da França na Copa do Mundo. Tem informações também de Guarani e Ponte Preta, claro. E o Fábio Scheibe vai trazer uma informação do rei dos cabelos sedosos, Cristiano Ronaldo. A gente fala já no quadro O Mistério de Fábio Scheibe. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento TBS Blindagens, sua blindadora no interior. Segurança para você e cuidado com seu carro. Mário Quintino chega com informações pra gente nesse CBN Esportes curtinho, antes de França e Austrália. Como que estão as condições, Marinho? Boa tarde. Oi, Pio. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações aí da rodovia Dom Pedro, que por enquanto segue sem dificuldades, tanto em direção da rodovia Anhanguera, quanto no sentido contrário para quem vai em direção de Jacareí. Falando também da rodovia Professor Zeferino Vaz, nosso ouvinte encontra boas condições nos dois sentidos, e na Campinas Mogi, a movimentação é mais intensa na chegada para a rodovia Dom Pedro, mas por enquanto segue aí também sem pontos de parada. Pio. Obrigado, Mário Quintino. Até amanhã. Até amanhã. Com o Militec 1, o seu veículo economiza combustível, melhora o desempenho, aumenta a vida útil do motor e ainda reduz a emissão de poluentes. Use Militec 1 e comprove os benefícios você também. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais.
Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. São 3h21, CBN Esportes Campinas, um pouco mais curto nesta terça-feira. Daqui a pouquinho tem França e Austrália. Carlão de Freitas, Tite vai escalar Vini Júnior. Uma notícia que particularmente me deixou feliz da vida. O GE traz hoje uma informação de que nos dois treinamentos fechados essa semana, Tite escalou o seguinte time. Alisson, é no 4-2-3-1. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro e Paquetá, Rafinha, Neymar e Vini Júnior, com o Richarlison lá na frente. Pra mim, o time, viu, Carlão? Pra mim também, mas surpreendente, viu, Pio? Porque nós até falávamos aí que o Tite gosta de um esquema mais burocrático, até por ser uma estreia de Copa do Mundo, uma estreia normalmente é nervosa, né? E pelo que está acontecendo também na Copa, os favoritos estão se complicando, não em termos de resultado, só a Argentina, mas se você pegar o jogo da Holanda, foi um jogo muito difícil, né? Quem mais dos gigantes aí? A Argentina, né, que perdeu, ou seja, das grandes seleções, dois se complicaram. A Holanda venceu, mas a Inglaterra passou por cima, mas a Holanda venceu, mas sofreu diante de Senegal, e a Argentina perdeu. Já Acho tem que a até França que... A própria Dinamarca, que foi 0-0. Né? Dá pra colocar, Dá pra colocar uma agora realmente me surpreende, porque só tem um jogador com característica defensiva de verdade, que é o Casemiro. Porque o Lucas Paquetá sai para jogar, tem qualidade. Os da frente nem se fala, né? É uma escalação que me agrada, porém me surpreende pensando com a cabeça do Tite. Eu acho que o Tite seria um pouco mais burocrático para esta escalação na primeira rodada. Mas valeu, que seja assim de verdade. Com certeza. Pra gente encerrar o assunto Copa do Mundo, mas que na realidade nem é tão Copa do Mundo, é que ele está lá com a seleção de Portugal. O que aconteceu com Cristiano Ronaldo, Fábio Chaib? Cristiano Ronaldo, no momento, está sem clube, viu, Pio? Nesta terça-feira à tarde, o Manchester United, através das suas redes sociais, informou que rescindiu o contrato com o Cristiano Ronaldo. Em comum acordo, o Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United após essa segunda passagem. Foram 346 partidas, com 145 gols no total entre as duas passagens. Cristiano Ronaldo, portanto, estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, com um jogo entre Portugal e Gana, sem clube, viu, Pio? Ô, Carlão, nossos dois times estão aí na entre-safra, acho que caberia em qualquer um deles, né? Caberia, aí sim, aí caberia, Cristiano Ronaldo. Agora fica uma questão, qual será o destino do Cristiano Ronaldo?
Eu não sei, se eu fosse o Cristiano Ronaldo, com a vida estabilizada dos tataranetos dele, eu tentaria o futebol português para fechar realmente. Essa segunda passagem pelo Manchester foi muito ruim, apagada, né, tumultuada, e seria legal ele encerrar a carreira no Sporting Lisboa, que foi o time que o projetou. Tem que ver se o ego dele já deixa isso, né? Porque o problema é esse, né? Ele ainda, pra ele ainda tá no nível de voltar pro Real, por exemplo, mas a verdade é que ele poderia voltar pro Sporting. Bom, vamos falar de Guarani e Ponte Preta, vamos vir aqui pro nosso quintal. Júlio Nascimento chegando com a gente pra falar da dupla de Campinas, Julião. Pois é, Pio, o mercado do futebol campineiro já começa a ficar cada vez mais aquecido, né? Os primeiros nomes já vão sendo acertados. Na Ponte Preta, Júnior Tavares, lateral que estava no Náutico. O detalhe é que o Júnior Tavares não está sendo contratado apenas como lateral, mas também como meio-campista. É um jogador que, em caso de permanência do Arthur, deve fazer inclusive dobradinhas aí nesse lado esquerdo da Ponte Preta. E o outro jogador também está apalavrado com a macaca é o Alisson, que esteve no Cuiabá na última temporada, pertence ao Vila Nova, e empréstimo de uma temporada com cláusula de compra. Pablo Diego deve ser o próximo jogador que pertence ao Avaí. Guilherme Pira também treinando, assim como o Gé. A Ponte, aos pouquinhos, vai formando aí o seu elenco para a próxima temporada e segue batendo o pé em relação à busca de times da Série A por reforços nesse mercado da Série B. O Alisson, Felipe Amaral, o Leonaldi são jogadores constantemente sondados por outras equipes, mas a Ponte garante que esses jogadores só sairão em caso do pagamento de multa. Em relação ao Guarani, também uma semana de novidades, mais jogadores sendo contratados. O goleiro Tony, que se despediu do Vila Nova, será o reserva do Kozlinski. O Lucas Cardoso também será reserva, ou seja, o Guarani já tem praticamente a sua primeira posição definida, né, Pio? Em relação aos goleiros, com as saídas do Arthur Gatti também com o João Lopes, a tendência é que Kozlinski, Lucas Cardoso e Tony sejam os goleiros trabalhados pelo técnico Mousa. E uma informação também sobre o Bruno Miranda. Mais uma vez, em uma declaração à imprensa boliviana, o Bruno Miranda sinalizou com interesse de retornar ao seu país. Ele participou do amistoso contra o Peru e depois, na volta da seleção boliviana, agradeceu ao Antônio Carlos Zago pelo período que o Zago treinou ele no Bolívar e disse que gostaria de retornar ao clube, talvez até antes mesmo do empréstimo que termina com o Guarani em julho. De repente esse empréstimo pode ser interrompido nessa entre-safra e o Bruno Miranda possa retornar aí ao seu clube de origem, mas tudo isso será discutido aí nos próximos dias pela diretoria do Guarani, viu, Peu? Júnior Tavares e o Alisson. Bons nomes, Carlão? Olha, o Júnior Tavares já provou um pouco mais, né? Eu, com relação ao atacante, eu fico um pouco reticente, até porque Ponte Preta e Guarani, hora ou outra, costumam aprontar no que tange a contratações. Mas é um jogador que vem do Cuiabá, é um jogador que participou de Série A de Campeonato Brasileiro, então isso é importante, é um ponto positivo. Agora, quando se fala de atacante, é melhor esperar, né, Pio? Mas a gente percebe que a Ponte está, ao invés de contratar os famosos jogadores sem fome, como ocorrera no Paulistão deste ano, 2022, ela muda um pouco, ela tenta qualificar, mas mesmo com essa qualificação, é com jogador já um pouco mais tarimbado, diferente do que foi no Paulistão, com jogadores tarimbados, mas com pouca saúde. Dessa vez não, jogadores que buscam o seu espaço, mas estão também no mercado até acima e com vontade, né? O cara sai do Cuiabá, tudo bem, uma Série A, mas na Ponte é uma vitrine interessante também. Esse é o caso do Alisson. Se o Bruno Miranda não quer voltar pro Brasil, melhor ficar por lá, né, Carlão? Ah, não virou, né, Pio? É aquela coisa, jogar em outro país, o Guarani numa situação complicada. Talvez se ele pegasse o Guarani no início da temporada, esse 2023, poderia ser importante. Mas a gente percebe que o jogador não quer. Aí quando você tem um cara no grupo que não tá afim, melhor entrar num acordo aí e dispensar. Fim do CBN Esportes, o seu tchau e o placar de França e Austrália, Carlão. Olha, com o abraço aqui, em homenagem ao Fábio Scheibe, a França vai vencer a Austrália por 2-0. Fábio Scheibe, França e Austrália. 3-0 França, Pio. Um grande abraço. Valeu, 4-1 França. Até amanhã a gente volta. Tchau. Repórter CBN.